Conceição de Macabu, um município do interior do Rio de Janeiro com menos de 30 mil habitantes. Quem diria que aqui, na metade do século XIX, quando este lugar ainda pertencia a Macaé, iria ocorrer um crime que iria ajudar a pôr fim na pena de morte no Brasil. Uma história marcada por romance, traição, briga familiar, corrupção, escravidão, uma chacina, julgamento pra lá de polêmico, o imperador Dom Pedro II e até uma maldição. Quer conhecer melhor essa história? Então fica no vídeo, né? Porque você podia estar jogando nas redes sociais, mas veio assistir videoaula. Então, se é uma videoaula que você quer, uma videoaula você vai ter e você não vai se arrepender. Porque o tema de hoje é a Fera de Macabu e o fim da pena de morte no Brasil. Na videoaula de hoje falaremos sobre a Fera de Macabu, ou melhor, sobre Manuel da Mota Coqueiro, que foi apelidado a Fera de Macabu, e a relação com o fim da pena de morte no Brasil. Mas, antes disso, é importante falarmos algumas coisas. Isso porque esse vídeo não está sendo feito para historiadores, profissionais. Não, esse vídeo é para você. Você que quer saber a história do Mota Coqueiro, da Fera de Macabu, e o que ela tem a ver com o fim da pena de morte no Brasil. Então é importante que eu te diga que a história não é uma ciência exata, como a matemática, por exemplo. Na matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Era assim há 1000 anos, vai continuar sendo assim daqui a 1000 anos, é assim no Brasil, no Japão, em qualquer lugar. A história não é uma ciência exata. A história depende de interpretação. E muitas vezes a interpretação tem mais a ver com quem interpreta do que com o fato. Além disso, as fontes usadas para narrar um fato histórico não são 100% seguras. As fontes elas podem ser materiais, como livros, atas, documentos, ou imateriais, como a história oral, passada de pai para filho, as lendas, os costumes de um povo. Nenhuma delas é 100% segura. As lendas e as histórias orais servem para entendermos como um povo pensava numa época, mas não são um relato fidedigno da realidade. Da mesma maneira, atas, documentos, livros, também não são 100% confiáveis. Precisamos nos perguntar quem escreveu, por que escreveu, quais interesses, qual relação entre quem escreveu com a história escrita. E aí a gente entende que a fonte historiográfica não é 100% fidedigna, confiável, válida. O que nós temos então é uma certa crença de que um fato histórico aconteceu de uma determinada forma, sem a garantia que todos os detalhes sejam exatamente como eles são narrados. Assim é com qualquer fato histórico. Imagine então numa história como essa, do Manuel da Mota Coqueiro, cheio de mistérios, nuances, em que a linha entre o real e a ficção é tão tênue. Precisamos ter esse cuidado. Mas toda boa história tem um pouco de mistério, tem um pouco de ficção, não é verdade? E eu te garanto, essa é uma boa história. Essa história começa em Campos dos Goytacazes, uma cidade vizinha a Macaé e a Conceição de Macabu. Hoje, Conceição de Macabu, onde aconteceu, na época, o crime do Manuel da Mota Coqueiro, ou o crime atribuído, supostamente, a Manuel da Mota Coqueiro. Mas, na época, essa região pertencia ao município de Macaé. Mas, em Campos dos Goytacazes, nascia o Manuel da Mota Coqueiro. Mais precisamente, na Fazenda Coqueiro. Acontece que da juventude, Mota Coqueiro resolveu estudar e para isso ele teve que se mudar para a cidade de Campos. E na cidade de Campos, Mota Coqueiro se hospedou na casa de um primo, o Julião Batista Coqueiro. E o Julião Batista Coqueiro também gostaria de estudar, também queria estudar. E o Julião Batista Coqueiro não estudaria em Campos, mas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que, lembre, era a capital do Brasil na época, a capital do Império na época. Então o Mota Coqueiro está hospedado na casa do Julião e o Julião vai para o Rio. E como no Rio era a capital do Império, começa a perceber que o Julião Batista Coqueiro teria contatos com pessoas importantes, ligadas ao imperador, ligadas à política, enquanto o Manuel da Mota Coqueiro ficaria na sua casa. Um outro detalhe importantíssimo é entender que o Julião Batista Coqueiro tinha uma noiva, E agora, quando ele vai para o Rio estudar, ele faz um pedido ao seu primo, Manuel da Mota Coqueiro. Mota, por favor, cuide da minha noiva, vigie ela, tome conta, olhe ela, por favor, na minha ausência. Olha, como um bom primo, o Mota Coqueiro olhou para a noiva do Julião. Só que olhou até demais, esse foi o problema. Os dois começaram a se envolver com um romance.
e acabou envolvendo uma traição. O motocoqueiro agora e a noiva, ou a ex-noiva do seu primo Julião, tem um caso, se apaixonam e decidem até se casar. O Julião Batista Coqueiro nunca perdoou essa traição e jurou vingança contra seu primo Mota Coqueiro. O fato é que Mota se casou com essa moça e agora o casamento parecia ir bem, até que infelizmente, por um problema pulmonar, a moça veio a falecer e agora Mota Coqueiro está viúvo, sem motivos para continuar em Campos. Além de não ter mais um motivo pela perda irreparável da esposa, que tanto amava, Mota Coqueiro recebe como herança uma terra em Conceição de Macabu, que na época, já falamos, pertencia a Macaé. Tratava-se da Fazenda Bananal. E nessa Fazenda Bananal, Mota Coqueiro agora se torna um proprietário de terra, um proprietário rural. E ali ele é apresentado para várias pessoas que também possuíam terras e pessoas importantes daquela região. Dentre essas pessoas, uma chama a atenção, a Úrsula das Virgens, que era também uma proprietária local, uma pessoa importante, uma mulher bem-sucedida, e com ela, Mota Coqueiro também vai ter um relacionamento amoroso. Eles se casam e agora eles juntam as propriedades e começam a expandir a propriedade, expandir os seus bens. O problema é que essa expansão de propriedade, de terra, não era bem uma expansão, como posso dizer, legalizada. Bem, o que aconteceu? Mota Coqueiro e a Úrsula das Virgens, sua esposa, começaram agora a ocupar terras abandonadas, improdutivas. No entanto, essas terras eram abandonadas, mas possuíam donos. E esses donos, na maioria das vezes, eram donos poderosos. Portanto, perceba, Mota Coqueiro se torna um homem rico, um homem poderoso, mas um homem cheio de inimigos, repleto de inimigos. E agora Mota Coqueiro está ele e sua esposa cercados de inimigos. Inclusive os vizinhos de fazenda eram inimigos do Mota Coqueiro. De um lado um fazendeiro chamado André, do outro lado o Julião, o primo do Mota Coqueiro, também tinha uma propriedade ali. Olha, pelo dinheiro e pelos bens, pelo poder econômico do Mota Coqueiro, ele continuava se expandindo, mas os vizinhos e os outros proprietários e muita gente poderosa também na capital queria o fim de Mota Coqueiro. Grave essa informação. Nesse período acontece algo no Brasil. O Brasil assina a Lei Eusébio de Queiroz. Mas que lei é essa? E o que ela tem a ver com o Mota Coqueiro? Bem, a Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico negreiro, ou seja, proibia que novos escravos viessem da África. E por isso, qualquer proprietário, qualquer fazendeiro, como Mota Coqueiro, por exemplo, precisava agora mesclar o trabalho escravo com o trabalho livre. Mota Coqueiro possuía muitos escravos, mas mesmo assim ele precisava agora do trabalho livre como complemento à mão de obra nas suas fazendas. Por isso ele adota o sistema de colonos, a permitir que pessoas viessem morar em suas terras para trabalhar como meieiros, colonos, alguém que vem morar em sua terra. Meieiro, alguém que trabalha de meia para você, ou seja, metade da produção fica para o dono da terra, metade da produção ou do lucro para aquele que trabalhou. É lógico que não é tão simples assim, mas para facilitar, vamos entender dessa maneira. Uma parte do lucro para quem trabalhou, uma parte do lucro para o dono da terra. Dentre esses colonos que vêm habitar as fazendas, eram muitas fazendas, eram pelo menos 5 grandes fazendas do Mota Coqueiro, um deles se destaca, o Francisco Benedito. Francisco Benedito e sua família vêm morar nas terras do Mota Coqueiro e aparentemente era apenas mais uma família colona. Acontece que o Francisco Benedito possuía uma filha chamada Francisca, muito bonita por sinal. E como nós já percebemos, o Mota Coqueiro não é nenhum santo no que diz respeito a relacionamentos amorosos. Pois é, o Mota Coqueiro se encanta e se apaixona pela Francisca, filha do Benedito, mas ele era casado com a Úrsula das Virgens. Isso não impediu o Mota Coqueiro de ter um caso amoroso com a Francisca e fazer com que ela se tornasse a sua amante. Para piorar o problema, o Mota Coqueiro não se encontrava com ela escondido, ele se encontrava em qualquer lugar. Numa cachoeira, embaixo de uma árvore, perto de um estábulo, junto com os escravos. E todos começaram a falar agora de que Mota Coqueiro tinha uma amante. E a amante era a filha do Benedito. Isso chega aos ouvidos tanto do Benedito quanto da Úrsula, a esposa do Mota Coqueiro, que agora enciumada, que agora envergonhada, cobra uma atitude do Mota. Para piorar mais a situação, a Francisca engravida. E agora
a situação do Mota é ainda mais delicada. E com a gravidez da Francisca, o Benedito, pai dela, se sente no direito de cobrar uma compensação financeira do Mota. O Benedito vai até o Mota Coqueiro e cobra: olha, como você engravidou minha filha, eu quero agora uma compensação financeira. O que eu quero é que você passe para mim as terras que eu trabalho. Isso seria um prejuízo econômico muito grande para o Mota Coqueiro. Isso seria uma humilhação para ele, isso seria um retrocesso na sua vida. E pior, lembrem, boa parte das terras nem eram dele, eram terras ocupadas de outros. Como ele passaria para alguém? O Mota Coqueiro parecia estar numa encruzilhada, numa sinuca de bico, numa situação em que ele não conseguiria sair com tranquilidade. Diz que numa noite terrível, de muita chuva, o Mota Coqueiro se reúne com alguns amigos. Aí existem várias interpretações. Alguns historiadores dizem que ele se reuniu para uma festa. Outros dizem que ele se reuniu para um encontro de negócios. Não importa, o importa é que ele se reúne na casa de amigos e ali ele passa toda a noite, provavelmente por causa da chuva, que era muito forte. E nessa noite terrível, pessoas ligadas à Fazenda Bananal, à Fazenda do Mota Coqueiro, vão até a casa do Benedito, do colono Benedito, onde também morava a Francisca, e ali eles invadem a propriedade e matam, com golpes de facão e foice, toda a família do Benedito. Ele, a sua esposa, seus filhos, alguns adolescentes, outros crianças. Ironicamente, a única que se salva é a Francisca, que consegue escapar, consegue fugir. Depois de matar a família inteira, aquelas pessoas colocam fogo na casa. Mas lembre, estava chovendo muito e a chuva não permitiu que o fogo atrapalhasse as provas do crime. Francisca agora foge e vai para onde? Para a fazenda do André. Lembra que eu falei que havia um fazendeiro, o André, inimigo do Mota Coqueiro, que também vivia naquela região? Pois é, a Francisca chega naquela fazenda e o André então a acolhe e vai até a delegacia de Macaé. Preste atenção, o André poderia ter esperado o subdelegado da região, mas ele vai até a delegacia de Macaé dar queixa, e na queixa ele já diz: Mota Coqueiro é o mandante do crime. Ele acusa o Mota Coqueiro de mandante do crime. Quando o Mota fica sabendo da acusação, ele foge, mas azarado, por uma mancha que ele tinha no rosto, ele foi facilmente reconhecido, preso e levado para Campos, onde seria preso pela primeira vez. Mota Coqueiro ficou preso em Campos, no Rio de Janeiro, em Niterói e em Macaé. Durante essas prisões, Mota Coqueiro foi julgado 2 vezes, passou por 2 julgamentos. Em ambos os casos, ele foi condenado à forca, à pena capital, à execução, à pena de morte por forca. Quanto aos julgamentos, é importante que a gente entenda que houveram algumas irregularidades nesses julgamentos. Vou dar alguns exemplos. Escravos eram proibidos de testemunhar contra seus senhores, mas os escravos de Mota Coqueiro puderam testemunhar contra ele. No máximo, os escravos serviam de informantes, mas nesse caso, os escravos serviram de testemunha. Um outro problema também, uma outra irregularidade dos julgamentos contra Mota Coqueiro: a defesa não pôde levar aqueles amigos, aqueles fazendeiros que Mota Coqueiro estava na casa na noite do crime. Por algum motivo, a defesa não levou ou não pôde levar aquelas pessoas para testemunhar. Uma outra polêmica envolvendo o julgamento é que provas foram apresentadas contra Mota Coqueiro. E as provas foram as roupas das vítimas. Sim, as roupas das vítimas foram levadas. Mas quem garante que aquelas roupas ensanguentadas de fato eram das vítimas? E como é que a acusação teve acesso àquelas roupas? E o que fazer com aquelas roupas? Bem, para piorar a situação, foi permitido que as roupas fossem colocadas em postes públicos, penduradas pela cidade, para colocar a opinião pública também contra Mota Coqueiro. E agora a opinião pública contra ele. Um julgamento totalmente contra Mota Coqueiro. E a imprensa campista dizendo: Mota Coqueiro é a fera de Macabu. Ele começa a ser chamado de a fera de Macabu pela imprensa. A imprensa dá este apelido para a Mota, que levava a opinião pública mais uma vez a ficar contra Mota Coqueiro. Não havia solução. Mota Coqueiro foi julgado, condenado à forca, à pena de morte. Havia uma possibilidade ainda de salvação para Mota Coqueiro: apelar para o imperador Dom Pedro II, apelar para a graça imperial. Acontece que o imperador podia assinar um documento libertando o condenado à morte.
esse documento poderia salvar Mota Coqueiro. E a defesa fez o pedido de clemência, o pedido de perdão, mas o imperador negou. Então, não houve jeito. Mota Coqueiro foi levado até um local público em Macaé, onde hoje fica a pista de atletismo do Colégio Luiz Ride, mas na época era uma praça com uma forca, e ali Manuel da Mota Coqueiro é enforcado. Antes do enforcamento, Manuel da Mota Coqueiro se confessa para um padre, e na época as pessoas que viram o padre sair da confissão não souberam qual era o conteúdo, porque o padre não podia falar, por conta dos segredos da confissão. Mas as pessoas relatam que o padre saiu atordoado, o padre saiu de uma forma mostrando que alguma coisa errada estava acontecendo. O padre chegava a dar sinais que uma injustiça aconteceria. Existem alguns também que apontam, alguns historiadores que afirmam que Mota Coqueiro dizia, eu sou inocente, e os acusadores diziam, ele é culpado. Além dos escravos, os outros acusadores eram pessoas que diziam assim, eu ouvi falar que ele é culpado, eu ouvi falar o crime, eu não vi nada, mas eu fiquei sabendo. Eram acusações muito vagas contra Mota Coqueiro. E ele dizia, eu sou inocente. Então perguntavam para ele, quem é o culpado? Ele dizia, eu sei, então diga. Eu não quero dizer. Mota Coqueiro não dizia quem era o culpado. Então a pergunta que fazemos agora é, quem, afinal de contas, foi o mandante do crime? Quem era o culpado por aquela chacina? Bem, lembra que eu falei que a história não era uma ciência exata? Pois é, eu não tenho uma resposta definitiva para você. Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo quem você acha que foi o mandante do crime. Quem você acha que foi o verdadeiro culpado? Foi o Mota Coqueiro ou foi uma outra pessoa? Bom, eu vou te dar algumas possibilidades, tá? Além do Mota Coqueiro, que talvez tenha sido o mandante do crime, ele tinha motivos para isso. Já parou para pensar na Úrsula das Virgens, a esposa do Mota Coqueiro? Pois é, a maioria dos historiadores acreditam que a Úrsula das Virgens, a esposa do Mota, foi a verdadeira mandante do crime. Ela também tinha um motivo, motivos econômicos, ela também perderia suas terras, ela também seria desmascarada das terras que ela ocupou, ela estava enciumada, ela estava envergonhada, ela queria vingança também contra aquelas pessoas que eram contra a amante do Mota Coqueiro e contra o pai dela, que estava agora pressionando o seu esposo. A Úrsula poderia ser a mandante do crime também, porque o Mota sabia quem havia cometido, mas ele não quis entregar. Talvez ele não quisesse entregar a sua esposa, porque a amava. Trauma da primeira esposa também, que já havia morrido. Enfim, a Úrsula é uma boa suspeita, não é verdade? Um outro suspeito é um escravo. Sim, um escravo ter arquitetado todo o crime. Isso porque o filho de um dos escravos do Mota Coqueiro relatou, anos depois, que seu pai, no leito de morte, confessou ter sido ele o autor e o executor do crime, mas também ter sido ele que arquitetou todo o crime. Bem, seja como for, a história do Mota Coqueiro mostra ao menos uma injustiça. Por muito tempo se interpretou que era um caso de justiça mesmo contra os poderosos, de impunidade, do fim da impunidade no Brasil. Note, um rico homem, branco, livre e levado à forca. Era raro. A pena de morte era geralmente para escravos, negros, pobres. Agora um homem branco, livre, rico, levado à forca, era o fim da impunidade no Brasil. Só que não. O problema é que não se tratava de um poderoso apenas. Se tratava de um grupo de poderosos contra um poderoso. Nunca se esqueça disso. Então o Mota Coqueiro não é um caso de justiça. É um caso de um julgamento polêmico, na melhor das hipóteses, que leva a um fim trágico. E o imperador Dom Pedro II? E o que isso tem a ver com o fim da pena de morte no Brasil? Acontece que após a execução do Mota Coqueiro, por algum motivo, Dom Pedro II começou a repensar a pena de morte. Dom Pedro II nunca foi tão a favor assim da pena de morte, mas ele aceitava que a pena de morte ocorresse no Brasil. Após a execução do Mota Coqueiro, o imperador se toma de um arrependimento tamanho que ele começa agora a conceder a graça imperial a todos aqueles que pedissem a graça imperial. Novamente, há uma divergência entre historiadores. Alguns historiadores dizem que Dom Pedro II nunca ficou sabendo da injustiça, mas que alguma coisa o levou a, depois desse fato, conceder a graça imperial a todos. Outros historiadores indicam que Dom Pedro II ficou sabendo sim da injustiça e por isso ele começou a conceder a graça imperial. É lógico que não foi algo pontual, não foi algo imediato. Dom Pedro II não começou naquele momento a conceder a graça imperial. Ele começou ali um processo paulatino de ir concedendo cada vez mais a graça imperial, até que chegou ao ponto de que nenhum condenado à morte no Brasil
pagava o crime, ninguém morria por ter sido condenado à morte no Brasil. Bem, essa é a história do Manuel da Moto Coqueiro, da Fera de Macabu e do fim da pena de morte no Brasil. Mas eu falei para você que haveria uma maldição também. Pois é, as últimas palavras do Moto Coqueiro foram uma maldição. Lá na forca ele proferiu uma maldição dizendo que por 100 anos aquela região não iria prosperar, não iria se desenvolver, nada daria certo por 100 anos. Ele se referia a Macaé ou aqui a Conceição de Macabu? Bom, não sei, mas ainda bem que já passaram mais de 100 anos. Eu também nem acredito nessa maldição. Quer dizer, melhor não brincar com isso, né? Mas, enfim. Bom, o fato é que logo após a morte do Moto Coqueiro, se espalhou a ideia da maldição do Mota. E aí as pessoas começaram a atribuir a maldição do Moto Coqueiro a qualquer coisa que desse errado. Qualquer coisa que desse errado na região, diziam, olha, é a maldição do Moto Coqueiro, é a maldição do Moto Coqueiro. Comenta aqui embaixo também o que você achou da maldição do Moto Coqueiro. Bom, pessoal, a videoaula de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aproveitado a videoaula de hoje. Se não é inscrito, inscreva aqui no canal. Vamos lá, se inscreve, dá aquela força pra gente. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Não gostou? Deixa o like também, que é para ajudar a gente, vai? Bom, até a próxima videoaula. Um grande beijo. Tchau!